Signo de peixes, eu sempre lembro que é uma leitura geral, então adapte para o seu momento, para a sua realidade. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, vai ser muito importante para mim. Tem aí outros vídeos, outras leituras para o signo de peixes, tem as previsões aí para o mês de janeiro, né? A leitura para o mês de janeiro. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste. Também tem minhas experiências com alguns arquétipos, as características desses arquétipos, enfim. Bora lá. Signo de peixes. O que temos para vocês nesse momento? Tá. Quatro de espadas. Quatro de copas. A torre. Para lá, signo de peixes. A justiça. Sete de espadas. Sete de paus. A temperança, mais duas. A lua. Os enamorados. Então, piscianos, olha só. Às vezes agora vocês estão em um momento em que vocês, de certa forma, estão aí finalizando um ciclo. Teve um momento aí que vocês tiveram que tomar, às vezes, algumas decisões. Foi um momento, às vezes, de algumas reflexões. E aí eu sinto que nesse momento aí, nesse passado recente, às vezes vocês não estavam até nem muito satisfeitos com a situação. Eu acho que não é nem satisfeito, mas sabe quando a gente tá achando nossa vida muito sem graça, de certa forma, poxa, será que é só isso mesmo? Será que é só isso que vai acontecer na minha vida? Sabe aquela coisa meio assim? E aí, que a carta da torre chegou e falou, olha, então bora alinhar isso daí. Algumas coisas vão sair, algumas coisas vão mudar, algumas você precisa colher algumas coisas também. E agora você está num momento, Pisciano, que você vai ter que entender muita coisa na sua vida. Nesse momento agora te exige muito equilíbrio emocional, principalmente, porque você vai entrar em contato. Aqui é muito uma questão assim, de eu sinto que vocês têm algumas barreiras, algumas crenças, alguma coisa que às vezes você tem a sua forma de olhar para aquilo. E agora a vida veio a torre que deu aquela bagunçada, a vida meio que te obrigou a olhar para isso. A olhar, às vezes, para algumas estratégias que você estava utilizando, alguma forma de pensar, de agir que você fazia no passado, e agora pode ser que já não faça mais sentido para você. Pode ser relacionamento também, a forma com que você estava conduzindo. Aqui pode ser relacionamento no seguinte, assim, você não estava muito satisfeito com o seu relacionamento, poxa, porque a pessoa também não está fazendo muita questão, enfim, alguma coisa você não estava gostando, né? E aí, depois que a torre veio e deu uma chacoalhada aí, te mostrou algumas coisas, né? Às vezes você começou a observar isso de forma diferente e falar, poxa, às vezes eu também coloco muitos obstáculos. Poxa, às vezes eu também não colaboro, sabe? Às vezes eu também faço birra, eu que também procuro, às vezes depois eu quero culpar a pessoa, como se eu nunca fosse errada. Aí aqui eu acho no momento que vocês estão pensando, poxa, será que eu estou ajudando esse relacionamento a andar? Ou eu estou, às vezes a gente entra num momento assim que parece que a gente começa
a querer provocar de certa forma, não tem? E aí depois a gente briga e a gente fala, uai, o que aconteceu? Eu não tô entendendo. Aqui eu acho que é meio que isso. É um momento aqui de você ter equilíbrio nas suas emoções e olhar pelo outro lado. Olhar também o lado da outra pessoa. Pode ser trabalho também, a mesma coisa. Às vezes, depois que deu um balanço ali, você começou a olhar e falar: poxa, eu também estava errando. Também queria que só acontecesse, só me favorecesse as coisas e agora eu estou entendendo. Estou vendo diferente. Tô enxergando o caminho de uma forma diferente, sabe? Estou me enxergando, isso aqui é muito importante, piscianos. Nossa, muito interessante. Por quê? Porque é o momento que vocês estão criando uma autoconsciência, muito também do seu plantio, né? De falar, poxa, algumas coisas estavam ruins justamente porque eu estava plantando daquela forma, né? Não tem como eu também ficar culpando os outros ou as situações. Vamos lá, vamos culpar. Vamos ver o que mais para os piscianos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva. Isso é muito importante para mim. Bora lá. Seis de espadas. 9 de copas. A força. A roda da fortuna. O imperador. O mundo. O eremita. 8 de ouros. Último. As de espadas. Aqui, olha só, piscianos. Vocês aqui, eu acho que às vezes precisando não, tendo que tomar algumas decisões também, tá? Pode ser a decisão de olhar as coisas de uma forma diferente, fazer de forma diferente, ou de realmente sair desse relacionamento, ou desse trabalho, enfim, né? Sair ou ficar, tá? Sabe o que eu sinto também para alguns? Que é preciso que você observe bastante, como eu já tinha falado aqui, pode ser que às vezes você esteja esperando muito das pessoas. Esperando no sentido assim de às vezes, sabe, quando a gente não está fazendo tanto também para que aquilo aconteça. Como eu falei, às vezes a gente fica, vamos supor, um relacionamento, aí você fala, ai, eu já sei que não vai dar certo. E aí parece que tudo você já arruma uma coisinha para brigar, ou você fica ali na sua zona de conforto e você quer só que a pessoa faça, ou você quer que aquele seu trabalho mude, quer que um cargo melhor no seu trabalho, mas fazendo as mesmas coisas. Aqui é basicamente aquela frase que fala assim, que não é impossível você ter resultados diferentes, sendo que você faz exatamente a mesma coisa que você fazia. Se você continuar fazendo a mesma coisa, os resultados serão exatamente os mesmos, né? E aqui eu sendo para alguns, olha só, até uma certa agora, no presente, uma certa frustração, mas eu sinto que isso vai mudar logo. Eu espero que depois dessa leitura você mude de cabeça, assim. Como eu falei, para alguns, uma certa frustração com essa colheita. Essa colheita, ou vamos supor assim, essa colheita eu falo no sentido, essa situação aconteceu, que às vezes você não ficou tão satisfeito aqui, não é nem que você não ficou tão satisfeito, aqui eu sinto mesmo isso, que às vezes vocês queriam resultados diferentes, mas vocês não fizeram algo diferente. E às vezes o não vir esse resultado te frustrou um pouco, te trouxe uma certa instabilidade emocional, de certa forma. Só que a vida está te falando assim: olha, eu só estou te alinhando, eu só estou te alinhando para que você esteja mais sensível ao processo, que você esteja, é muito mais, é sensível mesmo, que às vezes ao outro.
Aqui, às vezes, no trabalho, você esperando uma promoção, alguma coisa aqui que seria melhor para você, e às vezes você nem, não é que nem você não conseguiu, mas isso atrasou de certa forma, e aí você se frustrou. E a vida está falando, eu só estou te mostrando as estratégias corretas, eu estou te mostrando a forma que você tem que fazer, a forma que você tem que, se você quer isso, então você precisa fazer com que isso aconteça, fazer acontecer. Os obstáculos, quem está botando é você. As oportunidades, elas continuam aí, elas continuam abertas, mas você está lutando. Aqui pega muito uma questão de orgulho, sabe? Aquela coisa de falar assim, não tem, eu nasci assim, vou morrer assim, meio que isso, não, porque o meu trabalho, eu trabalho dessa forma. E aqui não tem como, aqui a vida está te pedindo uma flexibilidade até, uma paciência, um autocontrole mesmo emocional aqui. Sabe, muitas cartas aqui falam disso, de equilibrar as emoções, a sensibilidade, olhar para o outro lado, o lado da outra pessoa, se olhar de outra forma, entendeu? Abrir o seu olhar. No momento, esse ano que você fizer isso, no momento que você conseguir olhar o outro lado e entender, você vai entender muita coisa sobre o que você precisa trabalhar, sobre o que você precisa decidir, sobre o que vai ser o melhor para você nesse momento. Você vai conseguir olhar as coisas de forma mais clara, sabe? Só que a vida agora, essa questão aí aconteceu, meio que nem te frustrou, mas a torre veio alinhando algumas energias, justamente para te trazer isso que te faltava para que isso aqui, de certa forma, acontecesse, para que esse relacionamento melhorasse, ou para que, né, que se alinhasse, para que esse trabalho se alinhasse, para que você se alinhasse a esse carro, digamos assim, entendeu? Você precisava desse aprendizado. De, às vezes, de olhar um pouco mais, ou de falar assim, eu preciso fazer o que precisa ser feito, que agora, mesmo que eu não veja resultado, mesmo que se eu quero isso, eu preciso agir de tal forma. Meio que isso aqui, sabe? Vai para um conselho final para vocês, para esse momento, que sendo a mensagem da semana passada foi tão maravilhosa para vocês. São atemporais, tá, gente? As mensagens, mas semanalmente eu tiro. Ela tá aí na playlist, se você quiser assistir, se você ainda não assistiu. Foi muito forte mesmo. Conselho final para os piscianos. Nunca sair, não sai, né? Não vou obrigar também ninguém a sair, né? 3 de ouros, o mago, 5 de espadas, uau! Nossa, eu pensei nessa carta agora, meu Deus. 2 de paus. Nossa, nossa, nossa. Esse momento, Pisciano, não é o momento de você olhar para o outro, não é o momento de você culpar o outro, não é o momento de você criticar o outro. Esse momento a vida preparou especialmente para você. Especialmente para você aprender um pouco sobre sensibilidade ao outro, sobre trabalho em equipe, sobre comunicação, aprender a se comunicar, domínio de emoções, você se colocar no lugar do outro na questão de assim, se eu não queria que fizessem isso comigo, eu também não vou fazer com o meu próximo. Meio que isso. Para que você seguisse em frente, como eu falei. Tinha um aprendizado para você ter, para que isso acontecesse, para que você tivesse mais sensibilidade lá na frente, sabe? Para nós aqui é muito sobre chegar mais para a espiritualidade, mais para a nossa missão, para nós estarmos aqui encarnados. O interessante não é isso, o interessante são as experiências, os aprendizados que vêm a partir das experiências e não só da chegada. Se fosse só sobre chegar, seria muito fácil. A gente chega aqui e, pô, chegou. Mas nós precisamos ser aprendizados nisso, né? Então, piscianos, novos inícios, né? Vocês almejando coisas novas, vocês olhando para outros lugares e agora com
muito domínio, mais autocontrole, entendendo mais sobre o próximo. Esse momento é o momento de você pensar muito sobre isso esse ano, tá? Muito sobre empatia, para que você comece de uma forma diferente esse ciclo que vai se iniciar na sua vida. Legal, gostei muito. Luciano, o que eu tinha para você era isso nesse momento. Eu espero muito que eu tenha trazido uma mensagem, uma palavra, um auxílio nesse momento. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, vai me ajudar muito. Tem muitos outros vídeos aí, leituras atemporais, então sintam-se à vontade para mexer aí nesse canal, assistir os outros vídeos, enfim. Um beijo e até semana que vem.